Se eu acordasse hoje com uma dívida de 50 mil reais, eu não entraria em pânico. Eu teria um plano e é exatamente esse plano que eu quero te mostrar de forma clara neste vídeo. Eu me chamo Cássia, sou estrategista financeira. Eu já atuei com mais de 300 famílias e já ajudei essas pessoas a saírem do caos financeiro o mais rápido possível. Eu quero, antes de te apresentar as estratégias, o que eu, como especialista hoje, faria se entrasse em um ciclo do endividamento. Mas antes, eu quero te pedir para que você me siga aqui no canal, clique no sininho, acompanhe aqui, os conteúdos. Eu estarei novamente trazendo conteúdos semanais aqui para vocês, mas conteúdo de verdade, conteúdo que vai realmente transformar a sua vida financeira. Bora lá? Bom, vamos lá. A maioria das pessoas, quando elas entram num ciclo do endividamento, a primeira coisa que acontece é o desespero. E pelo desespero tomar conta daquela pessoa, ela quer rapidamente resolver aquele problema que não se resolve de forma rápida, mas sim de forma estratégica. E é aí que o banco atua. O banco te traz todas as formas possíveis, você é seduzido pelo aplicativo do banco e quando vê, já está fazendo empréstimo, já está parcelando fatura de cartão, já está usando de cheque especial. E eu vou te explicar o que eu faria se eu entrasse em um ciclo de endividamento. Por exemplo, eu vou te falar um caminho que eu seguiria para começar a validar as melhores estratégias. O que a gente precisa ter de clareza aqui? Que a dívida foi feita, ela vai ter que ser paga, ok, mas para que eu não entre em um buraco maior ainda, eu preciso estancar a sangria o mais rápido possível. E quando eu uso da estratégia de pegar um empréstimo para resolver outro empréstimo e não mudo o que me trouxe até aqui, obviamente, na verdade, na maioria dos casos, as pessoas elas só vão duplicando a dívida. E juros de banco, gente, ele não aceita erro, sabe? É absurdo de caro. Hoje nós temos juros de cheque especial, por exemplo, em 10% ao mês. Então é impossível eu conseguir dar conta se eu continuar alimentando isso mensalmente, beleza? Então vamos supor que eu tenha esses 50 mil reais de dívidas e desses 50 mil, 20 mil é de cartão, 10 mil é de cheque especial e os outros 20 mil são de empréstimos, tá? E aí eu pago um pouco de consignado, eu pago um pouco de financiamento, um pouco de empréstimo pessoal. Então eu tenho aí quase que todas as dívidas dentro do meu contexto de dívida. O que a gente precisa entender nesse cenário, tá? Que todas as dívidas possuem um risco, tanto para você, cliente, quanto para o banco, que é o credor da operação. Que risco é esse, Cássia? Um risco judicial, vamos falar assim, tá? Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de um cartão, de um cheque especial, de um empréstimo pessoal, são dívidas que não têm garantia. Então, a questão judicial, ela é menos favorável aqui. Não quer dizer que não aconteça, tá? Mas eu quero dizer a questão do risco rápido de uma questão judicial. Aí, quando a gente fala de uma dívida, por exemplo, de um consignado, de um financiamento, são dívidas de que o risco ele é maior para o cliente e menor para o banco, porque tem uma garantia envolvida. Por exemplo, um consignado eu não posso deixar de pagar. Um financiamento eu até posso, mas o banco vai lá rapidamente e pega a garantia dele de forma judicial. Então, nesse tipo de dívida, eu preciso trabalhar estratégias diferentes do que uma estratégia na dívida de risco baixo para mim, tá? Por isso que normalmente uma dívida de risco baixo para mim, ela é muito mais cara, porque o banco tá dizendo assim, ó, o fulano vai deixar de me pagar a qualquer momento. Então eu vou colocar uma taxa mais abusiva aqui, maior, né? Para que eu receba o meu o mais rápido possível. Por isso que cheque especial é 10% ao mês, empréstimo tá chegando a 7%, 3%, 4%. Porque quanto mais fácil é essa dívida, mais cara ela é. Beleza, então quando eu entendi que existem dívidas que eu tenho um menor risco judicial e um maior risco judicial, eu preciso agora entender também a questão do meu orçamento financeiro.
Porque, gente, não se trata apenas de uma estratégia de deixar de pagar. Existem várias estratégias que eu posso trabalhar dentro do meu contexto financeiro. Se você está com 50 mil de dívidas, dentro de uma renda de 3 mil, a 50 mil é muito alto. Agora, se eu estou com uma dívida de 50 mil e eu tenho uma renda de 10, de 15, de 20, eu consigo rapidamente resolver isso aqui sem precisar, talvez, deixar de pagar algum tipo de dívida, tá? Mas eu vou tentar trazer isso de uma forma mais ampla e aí vocês vão administrando com base no cenário de vocês. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma renda de 10 mil, 15 mil reais, né? Eu faço lá o meu orçamento e dentro do meu orçamento eu tenho uma despesa fixa alta. Por exemplo, eu tenho um financiamento de carro, um financiamento de imóvel, eu tenho um supermercado alto. Então isso tudo eu preciso classificar dentro da minha despesa fixa. E eu tenho o cartão de crédito, que muitas das vezes é ele o que é o causador, né, disso tudo. E aí eu vou ter que abrir o meu cartão de crédito para olhar o que tem lá dentro, para entender dentro do meu estilo de vida o que é coerente, o que daqui para frente eu vou fazer. Não, eu vou definir que eu vou ter um estilo de vida de R$200 por mês de lazer, 200 de gastos pessoais, eu tenho a minha academia, isso tudo você vai classificar no estilo de vida e trazer a classificação da despesa fixa. E ali você vai entender, não bota cartão, tá? Não bota empréstimo pessoal, não bota cheque especial, não bota nada. Bota os financiamentos, claro, bota os financiamentos, faz como se você não tivesse um histórico de dívida. E aí você olha dentro desse cenário, trazendo limites de gastos para cada área da sua vida, quanto que sobraria lá na última linha? Qual que seria a sobra nessa última linha, tá? E aí agora a gente vai validar as dívidas de risco alto para você, como por exemplo, se você tem um financiamento de veículo, e muitas pessoas fazem isso, tá? O que as pessoas fazem? Elas fazem um parcelamento de poucas parcelas para que elas consigam acabar rápido. Só que se eu parcelo em um curto estado de tempo, talvez eu não dê conta de pagar aquilo no meu orçamento e aí eu tô usando parcelamento de cartão, tô usando cheque especial, vou ter que fazer um novo empréstimo. Não é coerente, não bate, entende? Então eu preciso entender dentro do que eu tenho de dívidas hoje para que eu possa majorar esses prazos. Cássia, mas a minha dívida vai aumentar. Sim, mas agora, neste exato momento, você não está no momento de escolha para saber se você vai pagar menos juros ou não. A grande questão é, o que eu posso fazer dentro do que eu já tenho para melhorar a minha última linha lá no meu orçamento? Então, você vai validar com a financeira, enfim, com a empresa, quanto que você consegue majorar de prazo dentro desse teu financiamento, enfim, para que você consiga diminuir o valor da parcela daquele empréstimo e automaticamente sobrar mais caixa lá no final, beleza? Quando a gente fala, por exemplo, de empréstimo pessoal, você também pode validar dessa estratégia. Então, se você valida de uma estratégia de não deixar de pagar, o caminho que você tem que seguir é entender dentro do seu cenário de dívida o quanto você consegue majorar ao máximo esses parcelamentos para que o valor do seu orçamento atual ele diminua e aí você tenha caixa para começar a pagar cartão, para começar a sair do cheque especial, tá? Então essa é uma estratégia que você pode utilizar, que é a majoração de prazo. Outra questão, se você tem um financiamento, né, de veículo, de imóvel, você pode, ou um consignado, você pode validar a portabilidade dessa dívida, tá? Como assim, Cássia? Quando a gente fala de dívidas com garantia envolvida, essas dívidas eu não posso sair daquela instituição, né? Então eu tenho que o quê? Portabilizar a minha dívida. Como que eu faço isso? Eu vou lá no Banco B e falo assim, Banco B, eu estou com os meus financiamentos aqui, você tem interesse de comprar a minha dívida? E o Banco B vai falar assim, ó, Cássia, eu tenho uma taxa de juros aqui menor do que essa sua. A partir de agora, eu, Cássia, não faço mais nada. O Banco B vai contatar o Banco A e vai falar assim, Banco A, a Cássia tá querendo sair daí. E neste momento, o Banco A, ele vai tentar te manter lá e vai te trazer uma condição mais atrativa.
Se ele traz uma condição mais atrativa com uma taxa menor, o que acontece? Sobra dinheiro naquele contrato e aí você pode ou ter um troco ou pode diminuir valor de parcela, tá? Isso só é possível em dívidas com garantia envolvida. Por exemplo, Cássia, eu tenho um empréstimo pessoal que não tem garantia, que a taxa dele é 7% ao mês, é 4% ao mês. Faz sentido eu substituir essa dívida por um consignado para pagar menos por mês? Se você ir na estratégia de não deixar de pagar dívida e você conseguir, na última linha do seu orçamento, fazer recurso para pagar as dívidas que são mais pesadas, como cartão e cheque especial, dá para ser, tá? Ou então você vai no mercado, busca um empréstimo com uma taxa mais atrativa, com um valor de parcela menor e substitui essas dívidas. Mas vocês precisam entender muito rápido, tá? Se diminuir 200, 300 reais de parcela vai ser a solução do seu problema. Às vezes tem clientes que já estão em um ciclo de endividamento que é juros sobre juros. Não dá mais de validar estratégias para que eu não deixe de pagar uma dívida. Chega um momento que eu vou ter que usar essa estratégia, até porque a negativação, para quem não se organiza, ela vai chegar a qualquer momento. Você tem que pensar assim, ou eu fico negativada, me estruturo, tenho uma base para negociar com o banco lá na frente, ou eu deixo acontecer, fico negativada, não consigo pagar o banco e aí você entra numa renegociação. Agora eu vou entrar em um ponto aqui com você, tá? Renegociação de dívida é uma dívida de risco alto e médio para o cliente. Sabe por quê? Quando eu decido renegociar uma dívida sem saber se aquilo cabe no meu orçamento, se eu tenho sobra de caixa, essa dívida é como se o banco pegasse, amarrasse uma corda no teu pescoço e puxasse. Porque dentro do contrato de renegociação existe uma cláusula onde facilita a questão judicial. Então não estou dizendo que você não pode renegociar uma dívida, tá? Mas você não pode renegociar sem ter um plano orçamentário, senão você está atirando no seu próprio pé, beleza? Então a gente falou aqui das estratégias para você não deixar de pagar dívida. Então, por exemplo, eu tenho cartão que tá alto, estou usando cheque especial, mas eu não quero deixar de pagar as minhas dívidas. Então você tem que olhar lá para sua despesa fixa, olhar lá para suas dívidas de risco alto, para tentar majorar prazo, enfim, diminuir o máximo possível das parcelas por mês, diminuir estilo de vida o máximo possível, porque isso tá lá dentro do cartão e é isso que tá tornando a dívida maior. E aí na última linha ter sobra de caixa para você começar a planejar o pagamento do cheque especial, do cartão, tá? Agora vamos para a estratégia de que, Cássia, não dá. Mesmo que eu faça tudo isso, a minha última linha ainda fica negativa. A minha fatura não cabe dentro do meu orçamento. Então, meu amigo, chegou a hora de estancar essa sangria, tá? Como eu falei, a dívida do banco, né? As dívidas, elas têm um risco. Claro que não quer dizer que se eu deixo de pagar um cartão, um cheque especial, eu não vá para uma questão judicial. Não, tá? Porque pode acontecer. O risco é baixíssimo para que isso aconteça, mas pode. O que eu quero te dizer? Deixar de pagar uma dívida apenas não resolve nada do seu cenário. Quando você deixa de pagar uma dívida, você tem que ter sobra de caixa. E essa sobra de caixa que vai ser direcionada para um plano de quitação de dívida, onde eu, Cássia, com os meus clientes, divido da seguinte forma: 20% de tudo que sobra vai para uma reserva financeira, 80% de tudo que sobra vai para o meu plano de quitação de dívida. E aí eu vou somando e começo a fazer controle do meu orçamento agora semanal, porque agora eu não tenho mais cartão, agora eu volto a ser dono do meu dinheiro. Então, se eu não tomar posse que daqui para frente eu vou controlar, eu não vou mais cair, né, em gastos aleatórios, eu vou conseguir ter previsibilidade de caixa. E não só quitar dívida lá na frente, mas também ter um orçamento alinhado com o que eu desejo e não mais ser escravo do cartão. Cássia, mas a dívida não cresce? Sim, ela cresce, mas dentro de um prazo de oportunidade ela diminui, tá? Isso seria assunto para outro vídeo, mas o que eu quero te dizer? Não descarte essa possibilidade, porque você vai sim
fazer cada vez mais dívida e não vai conseguir sair do buraco. Só que não use essa estratégia de forma isolada, porque isso não vai te levar para lugar nenhum, tá? Assuma o seu cenário, analise as suas dívidas, entenda o risco delas que eu expliquei para vocês, valide com o banco as possibilidades, valide se a última linha do orçamento ela mesmo assim vai ficar positiva ou se não, ela vai ficar negativa. Use as estratégias que você pode usar de estancar a sangria, comece a fazer um orçamento que tenha sobra de caixa, controle isso semanalmente e vai ter os resultados de todo esse processo. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu falo muito, né? Mas eu acho que se vocês seguirem minimamente as análises necessárias para que vocês possam tomar decisões corretas, vocês estarão cada vez mais próximos da liberdade financeira, sabe? Daquele momento de dizer assim, ó, consegui quitar. Parei de pegar empréstimo, parei de pegar dívida. Pense primeiramente no seu caixa, no futuro da sua família. Entenda que você errou. E alguns erram muito para pedir ajuda, outros erram pouco, tá? Então entenda qual é o nível do erro que você está, assuma ele, toma posse dele, resolva mesmo, passe pelo desconforto, mas saia disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no meu canal. Eu quero trazer cada vez mais vídeos que tragam clareza para a vida de vocês e não falar e não saber o que fazer, né? E se você quiser me encontrar lá no Instagram, Cassia.finanças, Cassia com K, e lá eu dou mais dicas. Eu também estou disponível para a gente conversar, para a gente validar o teu acompanhamento e eu poder acelerar muito esse teu processo, para te não ficar sozinho nesse caminho, tá bom? Beijo grande e até mais!